Os mais poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, novamente vindo até vocês, muito cedo de manhã, por volta das 6h25 da manhã no horário da África Oriental, e eu vejo muitas confirmações globalmente dizendo que eles estão sintonizados, não importa o fuso horário, aqueles que estão no horário. Então, há muitas confirmações dizendo que vocês estão prontos e sintonizados. Então, este é o tempo para vir até vocês. Eu quero dar esta instrução para as equipes do estúdio. Se a minha internet não ficar correta, vocês desconectem para que eles possam receber a mensagem correta. Bem, povo abençoado, eu também espero que os países, através dos países, estejam prontos em francês, em espanhol, em português e todas aquelas línguas onde os sistemas deles são muito estáveis, para que eles possam passar esta mensagem para as milhares e milhares de nações em suas diferentes línguas. É sempre bom ter mais do que 2 tradutoras escrevendo, porque até mesmo a mensagem amanhã, a mensagem pode ser transmitida corretamente. Eu venho até vocês nesta manhã, no domingo, e abençoando vocês no poderoso nome de Jesus, que neste dia o Senhor me instruiu para vir até vocês e abençoar vocês e levantar aleijados e decretar a unção de cura do Senhor. Então, eu virei até vocês mais tarde durante o dia e eu ainda estou perguntando ao Senhor o horário, se vai ser no meio do culto às 10 horas da manhã ou normalmente a 1h da tarde, como foi algumas vezes antes, para vir e levantar aleijados em toda a nação. E quando eu venho até vocês, esta primeira sessão vai ser a mensagem que o Senhor me disse para trazer para vocês nesta manhã, muito importante. Então, mais tarde, vocês irão para os seus cultos, e então eu virei até vocês naquele tempo, conforme o Senhor me instruiu. Se o Senhor me instruir que eu devo vir a vocês a 1h da tarde, eu farei isso. Então, novamente, eu sei que eu virei até vocês para decretar cura mais tarde. Mas agora eu quero falar a respeito da hora mais importante, enquanto entramos no mês de dezembro. Eu sei que agora nós estamos fazendo uma curva. Nós estamos fazendo uma curva em direção ao grande Mega Nakuru Menengai 5, super gloriosa, mega grande serviço de cura que vai acontecer nesta nação. Novamente, neste tempo, nós estamos começando a fazer a curva e encarar a reta final da grande Mega Nakuru 5, o super mega serviço de cura e avivamento. Nós vamos começar a jejuar. A data já foi postada para dezembro 1 e haverá uma série de jejuns. Não precisa se preocupar, nós vamos quebrá-los, mas vai ser um jejum contínuo. E durante este tempo, mobilizações vão acontecer e preparações para a visitação do Senhor. Mas nesta manhã eu quero compartilhar essa palavra muito importante para vocês nas suas igrejas. Nós estamos olhando a missão do Senhor neste ministério, a respeito da restauração do Senhor neste ministério. E nós estamos cientes de que esta é a missão que chama as nações, todas as nações, ao arrependimento. É por isso que cada conversa do Senhor é direcionada para restauração, avivamento, ressuscitação, reabilitação da igreja, para que ela possa voltar à santidade. Ao fazer isto, se preparar apropriadamente para a gloriosa vinda do Messias. Agora, vocês estão muito cientes da visão
de 18 de outubro do ano de 2021, aquela visão tornou-se um tema fundamental e inexaustível que o Senhor está transmitindo para a igreja, porque essa é o Supremo, onde o Senhor está falando a respeito de glorificação. Em outras palavras, o dia da glorificação, o dia do arrebatamento, o dia da sua entrada final no céu. Então, isso realmente galvanizou todas as outras conversas que o Senhor teve com a igreja para que finalmente seja a respeito da sua entrada. A visão de 18 de outubro de 2021, onde Cristo Jesus, o Messias, apareceu diante de mim, e quando ele apareceu por volta de 12 metros de mim, essencialmente eu aparecendo diante dele, porque ele veio, e então ele disse, diga para eles, vá dizer para eles, que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. De pé lá, diante do próprio Senhor, e o Senhor dizendo isso, e então nós entendemos que daquele ponto em diante, mesmo o Senhor tem continuamente elucidado e traduzido e desvendado esta mensagem, nós compreendemos ainda muito melhor que o Senhor está falando a respeito da glória prometida, a glorificação da igreja, a prometida glorificação da igreja. E depois disso, nós também estamos cientes da visão de 8 de dezembro do ano de 2021, quando o próprio Deus Pai, Ele mesmo, fez descer o púlpito de madeira celestial nas minhas mãos, e Deus Pai segurando o púlpito, e eu também segurando o púlpito, e nós colocamos o púlpito na posição exata no púlpito, e então ajustamos ele. Ajustamos a posição até ele encaixar bem, essencialmente reposicionando, substituindo o outro púlpito de vidro, o púlpito de vidro que estava rachado. Então, esta visão, juntamente com a visão da glorificação no arrebatamento, há várias visões que andam de mãos dadas com esta mensagem da restauração. Quando nós colocamos isto junto com a outra visão, onde o Senhor me mostrou o Messias sentado no seu trono, e o Senhor me trouxe diante do seu trono, e eu me prostrei com o rosto em terra para adorá-lo. Então, eu vi a sua veste branca e gloriosa que cobria até o seu pé, e eu vejo os seus dois braços descansando no braço da cadeira, e a coroa, e ele era tão glorioso. Então, depois disso, eu vi que tudo tornou-se super glorioso, sabendo quanto ele é santo, e eles também tinham turbantes. Quando eu falo glorioso, eu quero que você tenha uma imagem de um papel branco. Eu não quero... Tem uma imagem de um papel puro e branco, mas isso agora é sendo glorioso, com um resplendor. Então, não é a sua luz ou o seu sol, mas é branco e glorioso. Totalmente branco, como um papel branco. E o turbante é branco, o corpo é branco, e tudo é branco, glorioso e resplandecente com aquela glória branca. Então, eles foram levados à igreja. Então, quanto a mim, eu posso ver uma pessoa em particular que foi arrebatada. Infelizmente, para o resto, eu também vejo pessoas em particulares que foram desobedientes e perderam o arrebatamento. Então, eu pude ver todo o espectro da cascata do desvendar de todo aquele dia. Agora, colocando estas visões juntas, eu quero nesta manhã, enquanto vocês se preparam para ir para a igreja, eu quero lidar com vocês a respeito da conversa do significado disso. O significado deste ministério, juntamente com aleijados levantados. Lembre-se, eu já vi aleijados andando, eu vejo um menino aleijado que é levantado, eu não sei se ele também é cego, mas ele foi levantado e me parece que ele estava babando e a baba parou. Então, eu toquei na cabeça dele, virado para cima, então ele começou a andar, da forma como os aleijados que têm paralisia cerebral levantam e andam. Então, eu vou decretar hoje, os aleijados vão levantar e andar, e simplesmente pela mera autoridade
autoridade que o Senhor colocou na minha voz na rádio hoje, até mesmo isto vai fazer os aleijados levantarem e andar, até mesmo antes. Olhos cegos vão abrir, surdos e assim por diante, por causa da enormidade da unção, então qualquer coisa pode acontecer agora. Entretanto, nesta primeira parte, vindo até vocês, eu quero também focar no livro de Isaías capítulo 1 novamente, enquanto treinamos o nosso foco e nos ancoramos na visão da superglorificação da igreja no dia do arrebatamento, quando todos vão receber a glória prometida, o corpo glorioso e as vestes gloriosas para entrar no glorioso reino de Deus. Evento que eu já vi com os meus olhos e que em breve vai acontecer nesta profecia que eu estou dando agora, que eu já vi acontecendo e vai acontecer em breve. Eu também quero trazer junto com isso, sobrepor a visão do púlpito celestial que foi baixado do céu por Deus Pai, o púlpito de madeira. Então, vocês sabem que nós estamos desenvolvendo um entendimento adequado disso. Eu quero andar lentamente através do livro de Isaías, capítulo 1. Eu sei que alguns de vocês estão dirigindo. Não se preocupe, não tenha pânico na estrada. Simplesmente vá dirigindo enquanto você está dirigindo. Depois você pode escrever tudo isso. E não apenas isso, a rádio está registrando e a tradutora também de Swahili está no celular registrando. Então, esta mensagem pode ser transmitida depois, então não precisa correr e causar um acidente. Qualquer que seja a sua situação, se você for para a igreja, você pode chegar na igreja. Então, você pode. Eu verei mais tarde e vou decretar a cura. Então, enquanto eu falo, o Senhor pode liberar esta unção e levantar aleijados por causa da enorme unção que Ele colocou sobre os seus dois profetas. Então, o livro de Isaías, capítulo 1, nós vamos um grande caminho em posicionar para vocês a gravidade do arrependimento e desta restauração da missão e da visão do Senhor na igreja, porque Ele diz aqui, a visão concernente a Judá e Jerusalém, Isaías 1, versículo 1. Novamente, a visão concernente a Judá e Jerusalém que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá, Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá. Ele liberou os quatro reinados de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias e reis de Judá. Então, Isaías estava profetizando durante o reinado destes quatro reis. Então, no versículo 2, ele fala nação rebelde. E ele diz, ouçam-me, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor falou. Então, bem aqui, você vê o Senhor invocando e chamando, convocando toda a sua criação para ouvir. Então, quando o Senhor fala, toda a criação, todo o céu e o universo e os céus têm que ouvir. Que quando o Senhor fala, todos têm que ouvir, toda a criação tem que ouvir. Essa é a primeira coisa que ele levanta aqui. Na verdade, ele essencialmente está invocando Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde o Senhor criou o céu e a terra. É isso que ele está trazendo em cena agora. Ele diz que quando o Senhor fala, tudo tem que ouvir. E lembre-se que até mesmo na criação o Senhor falou e tudo foi criado. Então, enquanto nós vamos avante, a pergunta será, quando o Senhor está falando, a humanidade está ouvindo? Este vai ser a pergunta principal aqui. Enquanto nós continuamos hoje, vocês vão ver a pergunta que o Senhor está colocando diante de vocês quando Ele diz, ouvi-me, ó céus, ouvi, ó terra, porque o Senhor falou. Então a pergunta é, será que a terra ouviu? Será que o céu ouviu? Será que a humanidade ouviu? Será que a igreja está ouvindo? Ele diz, criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Então o Senhor está apresentando uma revolta, uma rebelião. Ele está apresentando um povo que se desviou. Ele está apresentando apostasia, uma queda.
terra. Ele está apresentando pecaminosidade e iniquidade que entrou neste povo com quem ele estava falando. Então, enquanto ele continua, você vê que ele diz: criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Então, o versículo 3 ele diz: o boi conhece o seu dono e o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então, ele está levantando um caso como um criador. Então, na sua ordem criadora, na sua ordem de criação, no protocolo da criação, ele criou a criação de tal forma que a criação o obedece. Você vê muitas vezes quando eu vou às nações da terra e eu falo com os terremotos, eu falo para os oceanos sair, eu falo para as rochas. Você sabe o que é um terremoto? Toda vez que eu comando um terremoto para atingir o México, Chile, isso significa mudar o fundamento, mover o fundamento da terra, as rochas que sustentam embaixo da terra, mover a terra embaixo. Toda vez que o Senhor fala, a criação ouve. E a criação obedece. Deus está dizendo que é assim como ele criou a sua criação, até o ponto em que o boi conhece o seu dono e o jumento consegue conectar o feno, o coxo, onde o seu mestre coloca água para ele quando está sedendo, e também o mestre está sempre trazendo água fresca quando ele está sedento, e quando ele está com fome, o mestre, o dono dele, traz o feno para ele. Então, o jumento consegue conectar os benefícios daquilo que o dono dele faz por ele e os benefícios de se submeter ao seu dono e então se submeter fielmente. Isso é por causa dos benefícios. Mas ele diz que o seu povo não é capaz de entender isso, de compreender isso, de entender. Assim como o boi volta para a casa do seu dono quando chega à noite, assim como o jumento volta para a manjedoura do seu dono quando a noite chega, eles farejam o caminho, então voltam para casa para dar contas, para prestar conta ao seu dono quando ele vai para casa. Mas ele diz, mas o seu povo não está ciente, não sabe que ele tem que dar contas ao Senhor. Não é isso que você vê hoje, ele diz, ai da nação pecaminosa. E agora ele está dizendo que há um tipo de pecado que quando você faz e você se entrega, pode tornar-se um pecado nacional. O pecado pode consumir uma nação até o ponto em que toda a sociedade e toda a nação agora torna-se pecaminosa. E ele diz, ou seja, maldita seja a nação pecaminosa, o povo carregado de iniquidade. Então o Senhor está começando passo a passo também a desvendar as consequências do pecado. Ele está dizendo, grande culpa pelo pecado. Quando você se entrega totalmente ao pecado, ele diz que há uma culpa inacreditável, enorme culpa que acontece. E nós sabemos que isso acontece, que se alguém vai comparecer diante do trono de Deus, diante do trono do julgamento de Deus com tanta culpa assim, então ele começa a transmitir as consequências de um povo que se entrega totalmente ao pecado. Ele diz, grande culpa, ele diz, raça de malignos, ou seja, tornou-se toda uma geração de praticantes da perversidade. Então eles se entregam à perversidade, eles se tornam habituados à perversidade, normalizaram a perversidade. Eu acho que eu não preciso enfatizar para vocês que é exatamente isso que tem acontecido com essa geração, da forma como a maldade tornou-se generalizada até o ponto que tornou-se uma geração de perversos. Então isso tornou-se globalmente, eles celebram o dia de homossexual do orgulho gay. Não há uma geração que seja melhor descrita aqui como um paralelo daquilo que acontecia em Judá e Jerusalém do que essa geração. Essa geração, na verdade, cumpriu essa escritura e até mais daquilo que Jerusalém e Judá fizeram. Ele diz que eles são uma raça de malignos, dizendo que ele se tornou toda uma geração que
escolheu a perversidade, então ele se tornou-se toda uma raça, todos, os jovens, os velhos, todas as idades. Nós estamos familiarizados com essa situação em Sodoma e Gomorra. Lembre-se que em Sodoma e Gomorra, quando os anjos vieram, a Bíblia diz claramente que todos os homens de Sodoma, todos, os jovens e os velhos vieram querendo corromper os anjos do Senhor. A Bíblia diz todos. Você me entende? Todos, desde os jovens, os menininhos até 20 anos, 18 anos, até 80 anos para vir corromper os anjos do Senhor. Isso é o que significa o pecado sexual para uma sociedade, uma nação, uma geração. E é disso que ele está falando aqui. Você pode ver uma imagem clara da vida de hoje. Porque hoje, quando eles celebram as paradas gay, de orgulho gay, você vê em Sydney, Austrália, Canberra, Londres, Berlim, Nova York, Chicago, Los Angeles, você vê em São Francisco, você vê em Buenos Aires, você vê no Brasil, todos os lugares, literalmente, esta escritura está se cumprindo. Uma raça de malignos, filhos corruptores. Significado, eles se entregaram à corrupção. Se você ler o livro de Romanos 1, do 18 ao 32, você vai ver o que significa. Deus até mesmo se entrega. Eles se entregaram ao pecado e à corrupção. E ele diz, eles abandonaram o Senhor. Então, ele está dando passo a passo quais são as consequências do pecado quando você se entrega ao pecado. E ele disse, abandonaram o Senhor. Eles blasfemaram do Santo de Israel e voltaram suas costas para ele. Ele está dizendo, a culpa deles é grande porque eles se tornaram uma nação pecadora, eles se tornaram raça de malignos, se entregaram à corrupção, portanto abandonaram o Senhor e viraram as suas costas para ele. Nós nos lembramos muito bem no livro de Ezequiel, quando eles viraram as costas para Deus no altar e estavam adorando os deuses orientais, lá dentro do átrio. Então, veja, literalmente adorando o outro, dando as suas costas para Deus. Por que vocês devem ser ainda castigados? Por que vocês persistem na rebelião? Em outras palavras, há consequências para o pecado. E ele diz que as consequências do versículo 5 em diante, ele diz, toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. Então o Senhor está apresentando aqui uma situação de enfermidade. Ele está começando a desenhar um modelo, como um modelo de computador. Ele está desenhando uma figura que vai representar alguém que se entregou ao pecado. E é todo o modelo de uma geração. Porque ele diz que toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Quando ele está dizendo isso, essa pessoa já acabou. Essa é uma pessoa já morta. No versículo 6 ele diz, desde a planta do pé até a cabeça, a coroa da cabeça, não há nada. Significando saúde, saúde. Ele está dizendo que esta pessoa que ele modelou para representar uma imagem daquilo que estava acontecendo em Judá e, consequentemente, o que está acontecendo com esta geração agora, ele está dizendo que esta geração, desde a sola do pé até a coroa da cabeça, ele agora modelou um ser humano para representar toda uma geração. Ele diz que está totalmente afligido, totalmente ferido. Totalmente enfermo da sola do pé até a coroa da cabeça, não há nada ação. Não há saúde. Isso é impressionante. Ele agora está falando das consequências do pecado. Ele diz, somente feridas, não espremidas, chagas inflamadas. Se você ler outras versões, the sole of the foot has rotting wounds. You cannot even stand comfortably at all. The entire leg, all going up throughout the entire body, has wounds which are wet and ele está falando de feridas que estão apodrecidas, desde a cabeça, passando pelas pernas.
Há feridas apodrecidas. A cabeça está apodrecida. Esse é um ser humano totalmente enfermo. Então você vê que o Senhor está apresentando as consequências do pecado. Ele está apresentando o salário do pecado. O Senhor está representando a gravidade total de um ser humano, da queda do ser humano no jardim, quando eles calaram e quando eles caíram, esse tornou-se o destino da humanidade, deste mundo, do ser humano, a humanidade, tornou-se totalmente enferma. E quando ele apresenta esse tipo de enfermidade, como você pode ver, está tão ferido, desde a sola dos pés, passando por todo o seu corpo, até a sua cabeça. As feridas estão cheias de pus, com feridas abertas e molhadas, feridas que vão levar à morte. E ele está dizendo que as consequências do pecado é a morte. E essa é a condição da humanidade. E esta é a condição de Jerusalém. E como vocês verão em breve, esta condição conduz à morte. Então, o salário do pecado é a morte. Então, ele diz aqui que estas feridas abertas, estas feridas podres, desde a sola do pé até a coroa da cabeça, está dizendo, não foram limpas, nem enfaixadas, nem amolecidas com óleo, dependendo da versão que você lê. Então ele está dizendo que estas feridas, se elas forem deixadas assim, sem cuidado, vai matar esta pessoa, vai matar esta sociedade, vai matar esta geração, vai conduzir à morte estas feridas aqui. É isso que o Senhor está levantando aqui. E quando você olha este tempo em Judá e Jerusalém, o Senhor está dizendo para eles que eles estão feridos tanto assim, que eles estão tão feridos assim, mas como você vai ver em breve, eles mesmos não sabiam que eles estavam afligidos e enfermos deste tanto, significando que um médico só pode tratar um paciente que está afligido e reconhecendo que está doente, mas eles não sabem que eles estão tão feridos assim. E esta é a mesma coisa que você vai ver nesta geração, é isso que você vai ver nesta geração. Que essa é a condição na qual eles estão, que as feridas do pecado que eles adquiriram, as feridas do pecado que estão afligindo neles vai conduzir à morte. Mas eles não estão cientes, eles não sabem. Eles estão vivendo como se eles não soubessem que estão feridos. O Senhor está falando a respeito de uma geração que deu as costas para o Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo, quando você se desconecta do sangue de Jesus, da forma como Deus criou a criação, de tal forma, e foi de tal forma que no seu protocolo, o ser humano teria que depender dele, ou seja, se conectar com Deus para ser saudável, para você ter a saúde. Então ele está tentando descrever a enfermidade da alma do homem que caiu no pecado. E ele está dizendo que a forma como ele criou a humanidade, em Gênesis 2:7, na criação, havia vida naquela lama, naquela estrutura de barro do ser humano, até que ele soprou, até que Jeová soprou a vida de Deus dentro daquele homem modelado de lama, de argila. E então aquilo se tornou um ser humano vivo, é isso que o Senhor está dizendo aqui. E ele está dizendo que pela forma como ele criou a humanidade, foi de tal forma que a humanidade deve perpetuamente, continuamente, consistentemente, constantemente, sempre dependendo de Deus em uma base diária, até mesmo para acordar nesta manhã. É Deus quem tem que te acordar para você estar vivo. E ele diz que o povo de Judá e de Jerusalém, eles estavam vivendo as suas vidas sem entender, dando as suas costas ao Senhor, desprezando-o, sem entender que o conforto deles
e as vidas e os confortos e a provisão de comida, até mesmo a segurança para voltar para casa em uma base diária, eles devem ao Senhor. Mas é isso que você vê nesta geração? Eles tentaram expulsar Deus das suas vidas e as consequências são insuportáveis. Você vê o que acontece? Os tiros em massas, abortos, suicídios, toda a degeneração de uma sociedade. É disso que ele está falando aqui. Eles não sabiam que eles estavam tão feridos assim. Então, se há alguma oração que alguém precisa ter nesta era, poderia ser e deveria ser. Você deve ter a oração pedindo para o Senhor, para abrir os seus olhos, para que você possa ver a vida nesta era com os olhos do Senhor. Para que você possa ver quão afligidos, quão enfermos, desde o solo do pé até a cabeça, feridas podres na cabeça também. E ele está dizendo, o seu país está em desolação, as suas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, devorados por estranhos, bem na sua presença, e a terra se acha devastada. Então, a terra está devorada por estranhos, então totalmente longe do Senhor. A calamidade chegou à terra. Ele está dizendo que a vida de pecado tem consequências nefastas. É isso que ele está dizendo aqui. Que Deus criou a humanidade de tal forma que eles têm que estar conectados com Ele. Mas quando você se desconecta do Senhor, não é que Deus está te julgando, até mesmo devido ao fato de que você se desconectou da fonte da vida, você já começa a sofrer aflição, porque agora a proteção de Deus, Jerusalém agora ficou exposta, Jerusalém ficou totalmente desprotegida e exposta. Por quê? Porque deram as costas para o Senhor, até mesmo antes do Senhor julgá-los. E é isso que o Senhor está dizendo para essa geração presente, a todos, até a igreja, que o fato deles darem as costas para o Senhor é a razão pela qual agora eles estão expostos, desprotegidos. E ele continua dizendo no versículo 8, a filha de Sião é deixada como uma choça na vinha, como uma palhoça no pepinal, como uma cidade sitiada. Então agora toda Jerusalém estava exposta e desprotegida devido ao pecado e às consequências do pecado, devido às suas escolhas ao se desconectar de Deus. O que você vê nesta geração? As escolhas deles nesta época, hoje é legalizar aborto, legalizar homossexualismo, legalizar LGBT, legalizar transgêneros e todas essas questões da sexualidade. Hoje na igreja adotou o evangelho da prosperidade. Só as suas escolhas já conduziram a essas consequências que você vê aqui. Jerusalém fez escolhas, Judá fez escolhas que os desviou do Senhor e removeu a proteção de Deus. Entretanto, Deus, na sua natureza criativa, no protocolo criativo, Ele criou a humanidade de forma que eles dependeriam dele a cada dia em uma base diária, minuto após minuto, segundo após segundo, microsegundo após microsegundo. No momento, quando você se desconecta de Deus como família, como pessoa, como unidade, como clã, como nação, como geração, então você se torna exposto a isso. Você sabe muito bem que ele está falando do coração. Você sabe que Israel, você sabe que o campo de pepinos, no verão, você tem as flores, você tem frutas, e aqueles lugares que tem água salobre. Você vê muitos lugares no Negev, Ayalon, todos aqueles lugares no verão, você encontra as frutas muito doces, mas quando você olha agora o coração, ele está falando daquela palhoça no pepinal, quando agora chega o fruto, depois que acabou a colheita, é abandonada. Então ele está falando do nível de abandono na casa de Jerusalém, do povo de Deus. É como aquela palhoça que quando acabou a colheita não tem mais nenhuma função, é abandonada.
Então é literalmente abandonada, ninguém fica mais naquela palhoça. Então ele está falando do abandono que sobrevém a uma pessoa quando eles decidem cortar a ligação com Deus, quando eles decidem dizer que Deus não os criou, eles são criados pela teoria da evolução. É isso que acontece com eles. Quando eles começam a decidir fazer escolhas para legalizar aborto, homossexualismo, LGBT, e agora eles tentam aprovar leis que alegam que aprovam homossexuais, 2 homens a criar filhos. E eles estão destruindo totalmente filhos em um povo que você pensava que eles estavam trombeteando a segurança das crianças, a proteção às crianças. Como que eles chegaram num lugar onde eles agora permitem casais homossexuais adotando crianças, em outras palavras, destruindo toda uma geração? Essas crianças estão crescendo vendo homem dormindo com homem, homem beijando homem. Você pode imaginar como eles estão destruindo toda uma geração, as escolhas que você faz. Uma vez que uma geração faz escolhas para se apartar de Deus, inclusive nas suas próprias igrejas, fazendo escolhas que vão trazer para eles outro evangelho, que não é muito pesado com a santidade, não exige muito de nós. É isso que acontece, eles se tornam expostos e desolados, é isso que ele está dizendo. E ele está dizendo, a não ser que o Senhor Todo-Poderoso não tivesse nos deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Em outras palavras, ele está dizendo que o Senhor já teria destruído todos eles. E isso é um fato, porque agora Deus está comparando o seu povo a Sodoma e Gomorra. Você pode imaginar o pecado de Sodoma? E ele está dizendo que eles fizeram isso. O Senhor diz que eles cometeram o mesmo pecado que Sodoma e Gomorra. E se você comparar com essa geração, até pior, porque desta vez você descobre pecado dentro da igreja no púlpito. É lá onde este pecado está acontecendo agora, este homossexualismo, esta infidelidade e imoralidade, agora está acontecendo no altar, no púlpito. Então, é o maior pecado do que Sodoma e Gomorra. Eu não me lembro de Sodoma e Gomorra tendo paradas gays, ou orgulho gay, ou com casais homossexuais se casando. Então ele está dizendo que agora é pior. Então Judá aqui, ele está dizendo que agora o pecado deles é comparável, é sinônimo do pecado que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, quão horrendo, quão abominável. E ele diz agora, ouça o que o Senhor diz, ouça a palavra do Senhor, vocês, governantes de Sodoma, ouve a instrução do Senhor, povo de Gomorra. Novamente o Senhor trazendo à fronte, trazendo à tona este modelo do ser humano representando toda uma geração caída. Ele está dizendo, os governantes, desde a coroa, as pessoas que usam a coroa, até o mais pobrezinho, mais humilde. Ouça a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Eles chamam o povo de Sodoma, eles já são comparados com Sodoma. Ouça a instrução do Senhor, povo de Gomorra. Então, os governantes agora, eles todos caíram neste horrendo pecado que está ameaçando-os de morte, com a morte. Ele diz, a não ser... Versículo 6 novamente, feridas não tratadas, não espremidas nem atadas. Então ele diz que se essas feridas de pecado não for lidadas, elas vão conduzir ao pecado. E nós sabemos muito bem que esta limpar e então atar significa arrependimento. É por isso que o ministério dos 2 profetas de Deus que estão falando com vocês entra em cena agora. É daqui que o ministério de arrependimento e santidade entra agora. Quando agora ele está dizendo que desde a sola do seu pé até a coroa, o topo da cabeça, não há saúde, não há nadação. Somente feridas apodrecidas. Outra versão diz feridas apodrecidas, putrefatas, com pus, ameaçando matar. Não limpas, não espremidas, nem atadas. Ele está dizendo que o pecado que não é arrependido conduz à morte e morte eterna no lago de fogo no inferno.
Ele está levantando aqui a gravidade do arrependimento, povo abençoado. De uma maneira muito séria, o Senhor está levantando uma advertência muito séria a respeito da tendência que você vê nessa geração de hoje, onde eles escolheram pecado, pecado incontestado, constante. Eles se entregaram ao pecado sem se importar. É isso que o Senhor está dizendo. Que o pecado do qual você não se arrependeu te conduz à morte. E morte eterna, consequentemente. O Senhor está falando muito claramente para esta geração que o pecado de Adão, ele apresentou a gravidade e as consequências do pecado, o salário do pecado. Quão mortal é o pecado? O que é que o pecado faz? Esta imoralidade sexual. Deixa-me ir da forma que eles correm para cima e para baixo, esta geração. Essa busca pelo pecado, essa imoralidade, esta lascívia, representa esta corrupção, está apresentando as consequências desta vida de pecado, do evangelho da prosperidade, de que você vê que eles compraram para eles e não querem santidade. Ele está dizendo aqui que não foram limpas, nem atadas, nem amolecidas, que o pecado que não é tratado, que não se arrependeu, conduz para a eterna morte no inferno. Agora você começa a entender a contextualização dos milagres e das maravilhas e dos juízos e dos sinais que acompanham este que falam com vocês agora. Que Deus está tentando fazer uma intervenção dentro desta condição apodrecida e putrefata desta geração, que eles têm que voltar e começar a se arrepender do seu pecado. Você vê o valor do arrependimento que é exaltado aqui. E quando você continua, ele diz o seguinte, no versículo 11, ele diz, do que serve a multidão dos vossos sacrifícios? Isso é muito sacrifício, multidão. Versículo 11, Isaías 1, de que adiante, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Eu estou farto, estou cheio dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado, não tenho prazer no sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu só você pisar nos meus átrios? Parem de trazer ofertas vãs. O incenso de vocês é detestável para mim. As festas da lua nova, Shabat e as convocações das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, ele fala agora das festas de Israel, e as vossas solenidades, a minha alma eu detesto. Agora é o Senhor falando, eu detesto de toda a minha alma. Tornaram-se pesadas para mim. Eu estou cansado de as suportar. Que poderosa mensagem eu estou dando para vocês antes de irem para a igreja adorar. Que mensagem na hora certa, enquanto vocês estão se preparando para ir para a igreja adorar. Eu venho a vocês com isso. Eu disse, eu detesto de todo o meu coração. Tornaram-se pesadas para mim. Estou cansada de suportar. Não suporto mais. Quando vocês estendem as mãos para minha oração, eu escondo os meus olhos de vocês, mesmo quando vocês ofereçam muitas orações, eu não escuto. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se. Removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Eu quero parar aqui por um momento. Isso é sério. E ele diz, não a fazer o bem. Ou seja, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva. Ele está levantando algo poderoso, ele está dizendo, quando você olha esta escritura,
Quando você vê que o Senhor está falando com alguns ateus. Você pensa que o Senhor está falando com ateus ou pessoas pagãs lá fora? Pessoas que não nasceram de novo, que não sabem nada de Deus. Você pensa que ele está falando com essas pessoas. Quando você começa a ler essa escritura no livro de Isaías 1, mas até você ler mais para frente e encontrar, quando ele se refere a sacrifício, levantar a mão, adorar, orar, os animais cevados e os holocaustos. Então você diz, espera um pouco. Será que o Senhor está falando com o povo de Deus aqui? Que o Senhor está dizendo que tornou-se uma nação pecaminosa? Tornou-se uma nação rebelde? Se rebelaram e se revoltaram contra ele? Não entendem. Eles abandonaram o santo, o Senhor, deram as costas para ele. Somente então você entende que o Senhor está se referindo não apenas à geração, mas especificamente ao seu povo, para ver quão terrível é uma queda desta geração, onde agora até mesmo o povo de Deus, essa é a condição deles. E quando você ouve o que o Senhor diz aqui, ele diz no versículo 11, as multidões dos seus sacrifícios, o que significam para mim, diz o Senhor? Chega para mim de os holocaustos. Então o Senhor está chamando a atenção para uma coisa. Ele está dizendo que em Judá e Jerusalém naquele tempo, eles estavam indo à igreja, eles estavam indo à casa do Senhor, ao templo do Senhor, levantando as suas mãos, oferecendo holocaustos, e fazendo uma forma exterior de adoração, uma forma externa, exterior. E nós sabemos muito bem que na prescrição de Deus de adoração, ele intencionou que a adoração seja um processo interior que te transforma interiormente, transforma a igreja por dentro. Ele diz, eles estavam adorando de uma forma exterior, uma adoração externa. Você sabe muito bem que a mesma repreensão que Jesus deu para os fariseus, quando eles estavam coisa para mostrar, para que as pessoas pudessem ver. Mas que tragédia, porque você vê a mesma coisa acontecendo na igreja hoje. Em Judá, naquele tempo, ele diz, eles estavam em profundo pecado. Eles deram as costas para o Senhor, eles abandonaram o Senhor. E, entretanto, quando eles vão na casa, eles fingem que oferecem sacrifício. Eles estão tentando subornar Deus. Eles estão trazendo ofertas e sacrifícios diante de Deus como um suborno, corrupção, tentando subornar o Senhor. Eles estão pensando que quando eles pagam essa quantia em oferta, o Senhor agora fica cego para os pecados deles. O Senhor não vai olhar o coração podre deles, a condição do pecado infectado pelo pecado que se tornou enfermo aqui, da sola dos pés até a coroa da cabeça, totalmente ferido com feridas podres, fluindo pus e líquidos. Então, este é o nível da saudade da alma, a falta de saúde, a enfermidade que está afligindo a alma, como que o pecado afligiu a alma do homem de toda uma geração. E eles vão ao templo e trazem uma adoração exterior. Então, em outras palavras, o que levanta aqui muito claramente, então é a pergunta, o que então é a verdadeira adoração? O que o Senhor está perguntando? Então, qual é a verdadeira adoração? Porque eles estavam oferecendo sacrifícios, tentando subornar a Deus, sem ter nenhuma transformação interior. E se você olhar a prescrição de sacrifício, que eu sei muito bem, eu sei o que o Senhor me comandou para trazer para vocês a respeito de sacrifício. Se você olhar a prescrição original de sacrifício que eu coloquei diante de vocês como geração, diz o Senhor, sacrifício exigia uma convicção interior, obediência aos comandos de Deus. Que quando você vai diante do Senhor, há uma mudança de coração. Na verdade, há uma morte, a morte do Cordeiro. Acontece a morte do seu velho eu. E há uma renovação, um novo casamento, um novo nascimento, um novo eu que deve surgir, simbolizando este tremendo Cordeiro que você vê no livro de Êxodo, capítulo 12.
que a morte substitutiva deve te renovar de dentro para fora. A salvação cristã deve ser um processo agora de uma transformação interior, uma mudança interior, onde você agora é obediente a Deus. Agora, eles estão escolhendo oferecer sacrifício, a praticalidade, essa questão, familiaridade de matar o cordeiro e pegar o sangue, sem mudar nada no coração deles interior. É isso que o Senhor estava detestando aqui. Ele está dizendo, eu não vou ouvir. Quando você estende a mão, eu não quero ver, eu estou cheio. Quando você oferece o holocausto, eu não quero ver. Porque interiormente o seu coração se apartou de mim, virou as costas para mim. Eles vêm diante de mim, adoram com o coração, mas os corações com a boca, mas o coração está longe de mim. E quando você agora compara isso com essa geração, você descobre que hoje também a igreja, mais de 99,9% das igrejas da terra, eles vão diante do Senhor no domingo hoje para oferecer sacrifícios, para tentar subornar Deus, quando interiormente eles não foram transformados. E o Senhor está dizendo, é por isso que eu não ouço, é por isso que eu não obedeço, por isso que eu não visito, por isso não levanto os seus aleijados, não abro olhos cegos, não abro ouvidos surdos, eu não estou lá. Eu viro as costas quando eles estão orando. Por quê? Porque eles estão tentando, vindo subornar Deus. Eles estão praticando o mesmo pecado que Judá estava fazendo. Vir e subornar Deus, fazendo sacrifício, fazendo uma adoração externa, quando o coração está cheio de pecado. E você vê as vestes da igreja, a mesma coisa. As roupas curtas, as calças apertadas, tudo tentando mostrar os seus corpos. Você pode dizer que a forma como ele olha o coração interior dessas pessoas não mudaram. Então, quando eles vêm com seu dinheiro e eles colocam lá, eles estão fazendo exatamente o que o Senhor detestava em Judá e Jerusalém. Eles estão tentando subornar Deus. Eles estão tentando vir a Deus e dar dinheiro, 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 quando no coração deles, eles não foram transformados, não nasceram de novo. E ele está dizendo que esse tipo de adoração ele não aceita. Vocês sabem muito bem, povo abençoado, vocês sabem muito, muito bem que o propósito do sacrifício é a transformação da pessoa interiormente, é te aproximar de Deus, é restaurar a queda, o coração enfermo que Adão e Eva tiveram depois da queda, descreveram, que está descrito no versículo 6, que está purgando pus. Esse é o significado de restauração para o Senhor. Mas esta geração está praticando o mesmo pecado e é por isso que eu estou falando com vocês antes de vocês irem à igreja. E o Senhor está falando, então qual é a verdadeira definição da adoração de Jeová na igreja? Porque hoje eles vêm com dinheiro, 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 mas quando você olha a pessoa, você pensa, será que essa pessoa é nascida de novo? Como ele pode se vestir assim? Como ele pode falar assim? Como ele pode olhar aquela mulher daquele jeito e vestir assim? Então você vê que o interior dessas pessoas não foram transformadas. E se você vir agora ao livro de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 15, então você vai entender o que o Senhor está dizendo. E muito triste a respeito deste dia e desta era. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, ele diz, 22 e 23, ele diz, mas Samuel respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Então ele diz, obedecer é melhor do que sacrificar. E submeter-se é melhor do que a gordura de carneiros. Então, esse é um cenário tal onde
Saul estava sendo instruído pelo profeta do Senhor para ir e destruir o inimigo, e destruir o gado, e todo o seu rebanho, e acabar com tudo, e não trazer nada para casa. E o rei, depois de ouvir o profeta do Senhor, o rei foi e de fato destruiu aquela cidade, destruiu aquele povo. Saul destruiu, mas depois de destruí-los, então ele carregou as ovelhas, os gado, os bodes, os melhor do rebanho, e ele veio e ele começou a oferecer sacrifícios diante do Senhor usando isso. Entretanto, o Senhor havia comandado que quando você chegar lá, destrua tudo que é do inimigo e não carregue nada, não traga nada de volta. Mas rei Saul desobedeceu. Depois de fazer o que Deus mandou ele fazer, então ele trouxe esses animais dizendo que ele queria oferecer uma oferta muito preciosa para Deus. E ele estava lá fazendo os holocaustos representando o sacrifício de Yahweh. Então o profeta do Senhor deu um passo à frente e falou: o que é isso que você está fazendo? O que é esse mu que eu estou ouvindo? Você fez o que eu te mandei? E o rei disse sim. Mas o que é esse mu e mé que eu estou ouvindo? Será que você trouxe algum animal de lá? Ou sim, eu trouxe para poder oferecer holocaustos ao Senhor. Quem te disse? Acaso o Senhor se deleita em sacrifícios e holocaustos? Tanto quanto ele se deleita em obedecer a sua palavra e a ele? Obedecê-lo é melhor do que sacrificar a ele. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Ele está dizendo que nós vivemos em uma geração onde o pecado de Judá se repetiu em maior extensão, em maior nível agora, nesta era. Onde os cristãos acreditam que quando ele vem, eles dão uma oferta. E porque nós estamos lidando com um púlpito caído, o qual o Senhor me trouxe para substituir. Agora você entende a visão? Porque a visão de substituir o púlpito celestial. Quando hoje eles vêm e dão muito dinheiro para a igreja, e será que o pastor não os repreende e não fala com eles a respeito de obedecer a Deus? Ele deixa eles irem embora e se livrar do pecado? Então isso é sério, povo abençoado. Como que é possível isso? Como que isso pode acontecer? Ele está dizendo que nós vivemos em um tempo onde as pessoas tentam fazer a mesma coisa. Eles não querem obedecer à instrução do Senhor a respeito da santidade, da justiça, do temor do Senhor, de se submeter à voz de Deus obedientemente, 1 bilhão%. Quando os profetas do Senhor desta natureza, que estão sendo estabelecidos como a voz do próprio Senhor Yahweh, quando eles dizem: arrependam-se, sejam santos e preparem o caminho, apartem-se do pecado sexual, da imoralidade sexual. Eles não querem obedecer isso, mas eles querem vir à igreja e dar ofertas. Há muitas igrejas hoje onde eles vão ofertar grande dinheiro hoje, mas eles estão falhando em obedecer à voz de Deus. Eles estão trazendo uma oferta gorda ao templo do Senhor, quando Isaías estava do lado de fora do templo falando: arrependam-se, diz o Senhor vosso Deus, e voltem para mim, voltem para o seu Deus, apartem-se do pecado. Eles não estavam obedecendo isso, mas eles acreditavam que eles podiam subornar Deus deste lado, dando dinheiro, holocaustos, e então conseguir escapar dos requisitos de santidade do Senhor. Você pode imaginar onde a igreja está hoje, a tragédia desta geração, bem elaborada nesta escritura de Isaías capítulo 1. Que hoje, quando eles vão para as igrejas, eles vão dizer: Senhor, por favor, nos visita. Senhor, veja, nós trouxemos sua oferta aqui. Entretanto, a oferta do Senhor está na terra e sobre o mar.
e debaixo das rochas da terra. E o Senhor está clamando por arrependimento e o retorno à santidade, retorno à justiça, retorno ao temor de Deus. Ele está dizendo para eles que eles precisam se preparar para a vinda do Messias. A nuvem de Deus visitou, mas eles vão estar ocupados na sua igreja, desobedecendo a lei de Deus, desobedecendo, subornando o Senhor Deus com ofertas e sacrifícios. Será que o Senhor se deleita nisso? Será que ele realmente se agrada disto? Que tragédia, povo abençoado! Que séria tragédia! A mesma coisa. O rei Davi disse, quando ele disse, eu caía em pecado, desejaria que o Senhor aceitasse o sacrifício que eu trouxe. Mas eu sei que o que o Senhor se agrada é da obediência mais do que sacrifícios. Eles estavam tentando subornar Deus, e é isso que a igreja deste dia presente está tentando fazer, e é por isso que o Evangelho da Prosperidade ensina muito bem. Desobediência. A mesma coisa, você vê em Hebreus 6, versículos de 4 a 6, ele diz, se nós voltarmos ao pecado, não tem mais sacrifício pelo pecado, mas uma terrível expectativa de juízo e fogo consumidor. Hebreus 10, 26 e 6 do 4 a 6, e falam desta condição da qual o Senhor está falando aqui. Em Isaías capítulo 1, Hebreus 6, de 4 a 6, ele diz, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial, que foram participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura. E eles, então, se eles caírem, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, porque para sua própria perdição, eles crucificaram o Filho de Deus novamente, sujeitando-o à desonra pública, vergonha pública. E ele repete a mesma coisa em Hebreus 10, do 26 ao 31, e ele repete também em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 19 a 22, advertindo a respeito daquilo que você vê acontecendo na igreja hoje, onde eles acham que mesmo sem obedecer a Deus, eles podem escapar dos requisitos de santidade de Deus. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que a obediência é a verdadeira medida da fé. Quando o Senhor diz, quando ele pede, quando a mulher samaritana disse, quando ele diz assim, será que quando o Filho do Homem voltar vai encontrar fé sobre a terra? Ele diz, a única forma que ele pode medir esta fé é a obediência. A obediência é a medida da verdadeira adoração. Ele está dizendo que o verdadeiro reflexo do coração de um crente, se ele se apartou do pecado, o verdadeiro reflexo de alguém que é santo é quando eles obedecem ao Senhor. Isso é sério, povo abençoado. E ele continua agora em Isaías capítulo 1, passo a passo. Então, novamente, quando você olha a partir do versículo 11, você entende que dentro do templo do Senhor, o Senhor está perguntando, qual é o significado deste sacrifício? Que eu enviei o meu servo para fazer diante de vocês, para ensinar vocês. Qual é o propósito do sacrifício? Acaso não deveria ser a transformação do seu interior, da sua alma, do seu coração? Então, por que vocês estão envolvidos em uma adoração superficial exterior, sem nenhuma transformação interior? E ele diz, eu não ouço, eu nem mesmo... quando eles levantam a sua mão, eu me viro as costas. Eu escondo os meus olhos de vocês. Eu não estou ouvindo. Ele diz, eu odeio. Ele usa essas frases para descrever o tipo de adoração que você vê acontecendo nesta geração. Você é um pastor, ou você é um cristão na igreja, e você está cobiçando moças e mulheres na igreja, ou você é uma mulher e você está cobiçando homens na igreja, e então você agora finge que você está sentada lá adorando o Senhor. Ele diz, eu viro os meus olhos para bem longe, não estou ouvindo, eu escondo os meus olhos de vocês. Eu estou cansado e farto disso. Eu
odeio estas coisas. Esse é o tipo de palavra que ele está usando. Ele então pergunta, qual é o propósito do sacrifício de adoração? Isso não deveria transformar a sua alma e te fazer ser obediente? Nós sabemos, no livro do Gênesis, capítulo 4, já desde os primeiros seres humanos que o Senhor agora permitiu que os filhos trouxerem pela procriação Caim e Abel, nós já vemos eles oferecendo sacrifício diante de Deus. Os primeiros seres humanos que agora foram criados, que foram trazidos à terra, porque os dois primeiros, eles não foram criados por procriação, mas agora vieram os filhos que foram gerados de Adão e Eva. E nós sabemos que Deus, Adão e Eva foram criados diretamente de Deus. Mas agora os primeiros que foram dados à luz, Caim e Abel, você vê que eles estão oferecendo sacrifício. E nós vemos que um sacrifício é rejeitado por Deus e outro é aceito por Deus. Então a minha pergunta é, que tipo de sacrifício você está oferecendo na igreja hoje? Poderia ser verdade que você está oferecendo um sacrifício exterior de igual ao sacrifício de Caim e não está oferecendo um sacrifício interior como Abel estava fazendo? É por isso que Deus está rejeitando o seu sacrifício. Não tem visitação, não tem cura na sua igreja, cheios de mentiras e milagres falsos, dia e noite. Enquanto ele está dizendo que é um verdadeiro sacrifício, tipo que Adão ofereceu do coração, mostrando um arrependimento interno, uma penitência interior do coração, uma tristeza interior pelo pecado, apartando-se do pecado. Uma verdadeira adoração é obediência. A pergunta então é, que tipo de sacrifício vocês estão preparados para trazer diante do Senhor hoje? Nós sabemos muito bem que sacrifício é a respeito do Senhor, não tem nada a ver com você. É a respeito do próprio Senhor. E é por isso que você vê no livro de Filipenses 2:8, o Senhor agora explica para nós o tipo de sacrifício que Ele espera de você, usando Cristo Jesus como o perfeito exemplo de sacrifício. Quão maravilhoso, povo abençoado! Usando Cristo Jesus como o sacrifício perfeito, aquele que é o exemplo para você seguir. Filipenses capítulo 2, versículo 8. E ele diz, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus está ensinando que o verdadeiro significado de sacrifício e adoração é obediência e nada mais. Obediência. Mas hoje você tem os cristãos que desobedeceram a Deus, viraram as costas para Ele, abandonaram Ele e eles tentam ir à igreja e tentam subornar a Deus, oferecendo sacrifícios lá, tentando subornar Deus, quando eles não mudaram interiormente. É uma forma exterior de adoração. Que tragédia, povo abençoado! O Senhor está falando a respeito de corrupção, apostasia. Ele está falando a respeito da queda, da pecaminosidade, da iniquidade, pecado e imoralidade que sobreveio a esta geração. E o Senhor está repreendendo isso muito severamente, exaltando o arrependimento e apontando-os para o Evangelho, onde você lê nesta Escritura. Ele vai até o versículo 18, 17 e 18, ele diz: aprendam a fazer o que é certo, pratiquem a justiça, tomem a casa dos órfãos e das viúvas. Ele está falando daqueles que agora são próximos ao coração de Yahweh. Ele está dizendo, você vem para adorar quando as suas mãos estão cheias de sangue. Vocês cometeram abortos. Vocês abortaram. Há tanto sangue na sua mão, globalmente, então você vem diante dele. Ele diz, primeiro vai lavar esse sangue antes de aparecer diante de mim. Eles cometeram assassinato e eles querem vir diante dele. Ele está dizendo, ele não estão defendendo a causa das órfãos e das viúvas e querem vir até ele. Ele agora
está determinando os padrões da adoração. No versículo 18 ele diz, venham agora, vamos refletir juntos, vamos conversar juntos, diz o Senhor. Quando o Senhor diz, vem, vamos conversar, vem. Deixa eu te perguntar, vamos conversar. Fala o seu ponto e eu vou falar o meu. Vamos ver quem está certo. Que lugar horrível para estar, que tragédia. Deus fazendo um convite aberto aqui para lavar os seus pecados. Ele está te apontando para o tempo do Evangelho, para o sangue de Jesus. Ele está apontando para o poder do arrependimento e da penitência, do remorso e o apartar-se do pecado. Vem agora, vamos refletir, vamos acertar esse assunto, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, serão como a lã. Em outras palavras, ele está dizendo que por agora, se o seu pecado permanecer sem arrependimento, o povo de Deus, o povo dessa geração, eles estão totalmente vermelhos de pecado. Ele está falando a respeito da condição de pecado. Que quando Deus olha para essa geração, eles estão todos pintados de vermelho como carmesim do pecado. E ele está fazendo um convite público que se você vier até ele vai poder lavar o seu pecado. Então, se você se arrepender, ele vai lavar o seu pecado. Ele está te convidando para o sangue de Jesus, te convidando ao arrependimento. Deus te convidando as pessoas, o seu povo para retornar a um abominável estado de pecado, a pessoa ferida pelo pecado. E então, agora, ao antídoto, ao convite aqui, a vacina, para limpar, para o arrependimento, mas ele não falha em medir as consequências da morte, inclusive morte no lago de fogo, é a segunda morte se este pecado tornar-se sujo, permanecer sujo sem tratamento. E agora ele diz que somente o sangue de Jesus, somente o arrependimento pode lavar o pecado. Você pode ver neste ministério, quando eu trouxe o ministério de arrependimento do céu, e as pessoas começaram a se arrepender do pecado, então Deus veio na nuvem, o céu comandado e a chuva caiu, aleijados andando, cegos enxergando, surdos ouvindo. Deus agora está presente, a presença do próprio Deus está na igreja. Deus é justo, ele é reto, mas quando você escolhe cair e seguir outro caminho, abandonar o Senhor, dar as costas para o Senhor e a voz de Deus, como então você espera que Deus vai estar com você? Como você espera entrar no céu nesta condição? Aqueles que querem receber o Senhor, repita esta oração. Diga, poderoso Senhor Jesus, por favor, sensibiliza-me para o pecado. E eu te peço, meu Pai, para vir ao meu coração, meu Pai eterno. Meu Senhor Jesus, eu te aprecio pela obra que tu fizeste no Calvário e eu te recebo no meu coração nesta manhã como meu Senhor e meu Salvador. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para estabelecer a obediência e o temor de Deus no meu coração, para que eu possa temer a Ti, Senhor, e reverenciar a voz dos seus megaprofetas e obedecer a instrução do Senhor que Tu estás nos dando através dos seus profetas, para que eu possa ser penitente, arrependido, para que eu possa experimentar uma mudança interior. Lava-me nas minhas profundezas interiores, Senhor, para que eu possa adorar e oferecer-te um perfeito sacrifício, um sacrifício aceitável a Ti. Hoje eu me apartei do pecado e da desobediência, e eu te recebi, meu Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador, e eu abracei a santidade, a obediência e o temor de Deus no meu coração. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novamente. Então, eu vou voltar a vocês mais tarde
para decretar a unção de cura de Deus, para levantar aleijados, trazer cura, abrir olhos cegos, ouvidos surdos, para que agora possamos nos mover em direção a Menengai 5, ao avivamento acontecendo este caminho para Menengai 5. É tão lindo, os aleijados estão andando o tempo todo, para que agora enquanto fazemos esta curva até dezembro, o Messias está vindo. Tenha certeza de que você seja transformado por dentro, para que agora o sangue de Jesus te lave de dentro, para que você seja nascido de novo adequadamente, porque as minhas profecias estão se cumprindo. As mudanças de liderança em Israel já foram super dramatizadas pelo Espírito Santo. E o Messias está vindo. Muito em breve vocês vão saber que o Senhor vai me comandar. Ele vai me instruir para chamar o Messias e trazer o Messias. Vocês têm que estar prontos. Você tem que ter uma transformação interior e total obediência ao Senhor e santos e justos, para que naquele dia você não seja envergonhado. O Rei está vindo, o Messias está vindo. Preparai o caminho do Senhor. Toda Shalom.